boas-vindas tanto à equipa coordenadora e responsável por este projeto como a todos os presentes. É com enorme agrado que os recebemos aqui para esta sessão, que é a sessão da apresentação do projeto Inveja, apesar de algumas entidades, nomeadamente escolas, já terem aderido, estão hoje também aqui presentes e espero que seja útil este conhecimento que tem, na minha perspectiva pessoal, várias vertentes. Portanto, por um lado consegue ligar agentes locais com agentes regionais e nacionais e consegue ter um âmbito tanto nos aspectos ambientais, propriamente ditos, como na parte social e económica. E, portanto, é um projeto que eu considero ao qual se pode aplicar o grande palavrão, que muitas vezes não quer dizer nada, que é a sustentabilidade. E foi também nessa ótica que eu encarei o projeto e que fiquei muito fã. Fiquei fã, sim. E obrigada por terem vindo e por terem também aceito este desafio. Que antes de mais, muito obrigada. Que antes de mais, é um desafio para nós. A criação deste projeto de Alboróleo tornou-se um desafio enorme, porque passou a ser algo de, em vez de ser trabalhado na casa das pessoas, que foi a ideia inicial com que ele arrancou, passou a ser trabalhada em âmbito escolar. E essa ideia brilhante com o Vitor Oliveira, que já conheceu o projeto há algum tempo, trabalhou com ele, viu morrer, porque era um projeto de apoio apoiado pelo Estado, e, portanto, o Estado decidiu desapoiar, digamos assim. Ele depois já vai contar um bocadinho, vai fazer este pequenino enquadramento só para vocês perceberem a orgânica da coisa, mas a verdade é que depois quem gosta da questão ambiental e quem trabalha muito bem as questões relacionadas com a preservação ambiental encontra sempre soluções e encontra sempre outros caminhos alternativos para se poder implementar quando o objetivo é sempre beneficiar do ambiente. O projeto Belo Poróleo tem uma incorporação nacional neste momento na ordem das 400 instituições que já estão aderentes ao projeto e que já estão a trabalhar. Portanto, é claramente algo que já está a ter uma massa crítica bastante considerável. Neste momento temos uma lista de espera, cerca de 1.500 instituições, ou mais de 1.500 instituições. Portanto, imaginem que cada uma delas se transforma num ponto de recolha de óleo alimentar usado, que é esse o grande objetivo deste projeto. O objetivo deste projeto passa por desafiar as escolas, os institutos, as universidades, as instituições de solidariedade social a tornarem-se pontos de recolha oficiais e credíveis deste resíduo, permitindo que ele saia da casa das pessoas e não ande espalhado, como nós vemos e temos visto desde que passámos em Évora e agora chegámos a Beja, por todo lado, os óleos estragados e enfim, às vezes muito maltratados e o óleo roubado. Nós já vimos vários em que o óleo foi simplesmente roubado. Portanto, isto é muito complicado. Estamos a falar no problema ambiental. O óleo não é um resíduo perigoso, mas é altamente poluente. Se considerarmos que, em termos de quantificação, uma gota de óleo estraga cerca de 1 litro de água, imaginem quanto é que faz uma garrafa de óleo, não é? E não é muito difícil encontrar alguém que despeje o óleo na sanita, ou no lava-loiças, ou até no enterro, que nós já ouvimos assim umas versões muito engraçadas de como é que as pessoas se libertam do óleo. Digam-me, eu até fico um bocadinho curiosa, quando falo nestas coisas até fico curiosa, o que é que vocês fazem com o óleo que têm em casa? Fritar as batatas fritas, os batatas, o peixe, o que é que vocês fazem com o óleo? Mas sejam honestos, porque isto é perfeitamente normal não se saber o que fazer com o óleo. Posso fazer? Sim, o que é que estou a fazer? Agora já guardo na garrafinha e eu levo ao avião, mas há algum tempo atrás realmente tinha esse problema. Eu não sabia o que fazer, mas cheguei a deitar para a própria sanita para se libertar, porque o problema não sabe o que fazer com isso, não é? E mais, outras alternativas. O que é que... Lava-louça. Lava-louças, pronto. Quem é que punha no lixo comum? Há falta de melhores no lixo comum. Há falta de melhores. Na garrafa, claro. Falta de ideia. Mas, quem é que fazia assim uma coisa de inusitada? Dar aos animais. Dava aos animais? Com farelo ou com ração. Mas é uma aplicabilidade prática? Funcional? Tem mesmo utilidade? É que essa é uma novidade para mim, é absoluta. Mas é perfeitamente. É? Fantástico. Eu tenho que ir mais vezes à escola grande para aprender. Tens pés, a sério? É fabuloso.
há zonas rurais em que acham que depositar na terra que é fertilizante. Isso é muito comum. Sim, deitar na terra que é fertilizante. Não vai nascer nenhuma árvore do óleo, não é verdade? Mas a ver, filho, contaminou os solos. Na lenha para rentabilizar mais a lenha. Não, tem dificuldade de pegar um bocadinho de óleo em cima. Eu tenho que vir aqui mais vezes. E mais, outras ideias que não têm que ser e mais. E que ao menos a sua tem uma aplicabilidade prática. E mais? O que é que tu vão fazer? Sabão, Mais sanita, entornar no quintal. sabão, lavar o óleo para reduzir os cheiros e usá-lo para fazer sabão. Mas existe uma coisa boa que se faz com o óleo. Estou a perguntar como é que se libertam todos os desperdícios do óleo. No mau sentido. Pronto. O mais normal é exatamente isso que vocês fazem, que é deitar no lava-louças, deitar na sanita, às vezes enterrá-lo, pô-lo num lixo comum. Há pessoas que metem dentro de um saquinho átomo e põem no lixo comum, nem lhes passa pela cabeça que aquilo pode arrebentar e contaminar todo o estante de lixo. Há pessoas que põem garrafas e metem no vidrão. Bom, é muito complicado. Porquê? Isto é tão simples como isso. Não há uma única campanha nacional que informe as pessoas de como é que têm que tratar o óleo. Mas há preocupação por parte das câmaras, por parte dos municípios e até de algumas juntas de freguesia, em ter leilões, porque sabem que esse é um problema complicadíssimo de resolver. Porquê? Porque nos custa dinheiro. E quando nos vem ao bolso, nós pensamos sempre duas vezes o que é que havemos de fazer com os resíduos. E porquê é que nos vem ao bolso? Quando nós deitamos no lava-louças, o que é que acontece se fizermos isso constantemente? O que vai acontecer é que as canalizações depois mais cedo ou mais tarde estragarem-se. Porque funciona muito como as artérias do coração. Se estiverem cheias de gordura, não passa água. Correto? Depois temos aqui uma situação complicada de resolver. Portanto, Temos um tratamento de águas residuais, não é? temos tratamento de águas residuais. Era aí que eu ia chegar lá. Portanto, para nós próprios, como consumidores do próprio óleo, o facto de deitarmos nas nossas canalizações, mais cedo ou mais tarde vai-nos sair do bolso porque estraga as canalizações. A gordura enrijece com a água depois fria, porque depois metem o óleo quente e depois a água fria em cima, que é para solidificar mais depressa. Não é? Pronto. Em última instância, o que é que acontece? Este óleo vai para o sistema de águas residuais, para as hectares, e obrigatoriamente tem que ser tratado. Não sei se vocês têm noção de quanto é que custa tratar um litro de água com óleo, contaminada com óleo. Não? Pronto. As nossas autarquias também não sabem. Não fazem ideia. Mas há um estudo holandês que indica que se gasta cerca de 3 euros por litro de água tratada com óleo alimentar. Isto é muito dinheiro. Porque uma simples garrafa contamina esta sala inteira cheia de água. Agora vejam a quantidade de recursos humanos, recursos hídricos, recursos químicos, recursos financeiros, recursos de tempo para se poder tratar uma sala inteira cheia de água. É imenso, não é? Nós não temos esta noção das dimensões, mas a verdade é que nós sozinhos conseguimos fazer isto em milhões de litros de água. Quando elas não são tratadas pelos hectares, vai parar aos rios, vai parar aos mares, e o que acontece é uma situação que nós, quando fazemos a apresentação nas escolas direcionadas para um público mais de crianças mais pequenino, o que acontece é que nós depois acabamos por explicar a dinâmica da contaminação das águas. Quando esta água contaminada vai para o mar e vai para os rios, cria uma fina camada de gordura no topo da água. E isto impede que haja uma oxigenação da água. Se não houver uma oxigenação da água, obrigatoriamente, quer a fauna, quer a flora, ficam em risco. Estamos corretos ou não? Concordam comigo? Sim. Nós mostramos sempre um pequenino vídeo, que é uma coisa mesmo muito pequenina, para exemplificar todo este processo. E eu vou passá-lo já aqui no instante. São só 2 minutos e pouco, não é nada fastidioso. Está bem?
vamos falar um pouco da parte mais complicada da questão dos óleos daquilo que a Sandra introduziu aqui no início. Antes disso, vamos fazer uma introdução histórica do projeto, que ele desde o início já foi um reaproveitamento, uma reutilização, uma reciclagem do projeto inicial. Este é um projeto português, nasceu com as máquinas e com as pastilhas que depois vamos ver para que é que serve. Que a ideia inicial do projeto que foi desenvolvido em Portugal era para reaproveitar os óleos que temos em casa para fazer velas aromáticas. A questão é que a máquina tinha que ser adquirida por cada um de nós em casa e tornava-se dispendiosa numa primeira fase e depois porque era preciso ter óleo e também já há quem não produza óleo em casa, portanto estava limitado o próprio mercado e o próprio conceito inicial estava limitado. Este e outros fatores que o próprio Estado português investiu muito dinheiro neste projeto, porque é certo é que eles ao fim de 2 anos e meados de 2010 acabaram com um projeto. Aquilo que aconteceu foi que quando tentei comprar o projeto e quando fiquei com ele, fiquei exatamente com a mesma ideia que tinham as outras empresas que concorreram ao leilão que o Estado fez, que era, em último caso, derretê-lo e vendê-lo passo caro. Porque este era um conceito que não funcionava. E aquilo que se tentou introduzir e que é o que estamos neste momento a desenvolver é tentar resolver ou ajudar a resolver o problema do óleo usado. É bem mais difícil do que aquilo que nós possamos imaginar todos, independentemente de termos mais ou menos informação. Isto para introduzir a parte do óleo. Porquê? Porque, um pouco, como se vê aqui, como eu já vi hoje em Beja e vejo um pouco por todo o país, o óleo alimentar usado é, como lhe chamo, o parente pobre da reciclagem. Não tem nenhum ponto verde, porque não existe nenhuma entidade que faça a gestão dos óleos em Portugal, a não ser a Associação de Reserva do Ambiente, que recebe lá algumas reclamações de algumas entidades e tudo mais, mas nós não temos um ponto verde para ligar e para questionar e para nos ajudar a fazer algo. O que se torna mais difícil para todas as entidades que sofrem com isto, que é normalmente as câmaras e os tratamentos das águas, torna muito complicado. Como também a legislação europeia não deixa ou não obriga a ninguém a ter muitos oleões, como podem reparar, há muito poucos oleões por aí. A legislação europeia obriga mais ou menos 1 por cada 25 mil habitantes. O que acontece é que, em alguns concelhos do país, naqueles que têm menos população, podem dar 20 km para encontrar um oleão. Portanto, isso torna-se mais complicado. É um dos entraves que tem. Depois, como não há nenhuma campanha, como nunca viram, com certeza, uma campanha na televisão sobre isto, portanto, é uma cadeia de desinformação muito grande. Apesar de haverem oleões, aliás, há oleões espalhados por aí que nós nem sequer os identificamos. E aqui nós os identificamos porque não estamos habituados a reconhecê-los, a vê-los. Em algumas câmaras agora já acontece. Por acaso aqui em Beja havia alguns já estão junto a um ecoponto, mas nem todo lado acontece. E como existe uma descaracterização geral, ou seja, nós mudamos de concelho e mudamos de figura de oleão, que até nos ecopontos é a mesma coisa. Os ecopontos são todos iguais. No oleão já também não é, tudo é um pouco diferente. Tudo que seja o que tenha a ver com a recolha de óleo é um pouco diferente do geral. Por exemplo, a maior parte das empresas, por acaso no Alentejo não é propriamente o normal, mas normalmente as empresas que tratam de resíduos subcontratam uma empresa privada, mesmo que sejam municípios. No caso aqui do Alentejo até não é tanto assim, mas normalmente contratam empresas exteriores para fazer esse tipo de gestão. O que acontece é que a mensagem custa a passar. A mensagem custa a passar porque não existe o tal apoio de nenhuma entidade que o possa fazer e depois torna-se mais complicado porque também não a fazer muitas, podem fazer campanhas, mas o que acontece é que não há sítios para depositar óleo. Como não há sítios para depositar óleo, as pessoas arranjam sempre o mais simples. E aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, não só com a crise, mas com outros fatores ao longo do tempo, as pessoas têm deixado de reciclar e o óleo é aquele que já estava e continua fora. Então torna-se muito difícil. Os últimos desenvolvimentos, e pegando um pouco no nosso projeto, e antes de chegar lá queria chamar a atenção para uma coisa. Uma das questões que neste momento se torna mais complicada é que os oleões da rua, para além de não funcionarem muito bem, já desde sempre, por aquilo que eu já disse, nesta altura existe, a maior parte deles estão vandalizados. E estão vandalizados para roubarem óleo.
Eu consegui ver aqui em 4 que vi em Beja, 3 deles estão vandalizados, com exceção do que está aqui à porta da Escola Superior Agrária, estão vandalizados e conseguiram fazer uma coisa. É que roubaram o óleo e deixaram os garrafões vazios lá dentro. E isto acontece em todo o país. Em todo o país isto acontece, não é só aqui em Beja, é em todo o lado. Aliás, os números que nós temos já de algumas câmaras de recolha de óleo, todas, não há nenhuma que, mesmo apesar de haver aumento de oleões, houve um decréscimo na recolha de óleo, de 2012 para 2013. Ninguém sabe porquê. É que no último ano passou-se a roubar muito óleo. Porquê? Porquê? Primeiro porque o óleo, que é uma das coisas que nós fazemos e que nos perguntam, e às vezes perguntam-nos porque parece que há um pequeno milagre lá. Todos os resíduos valem dinheiro e o óleo é um dos resíduos que vale dinheiro, é valorizado. Nós chamamos de valorizado, mas nós não podemos sequer às vezes dizer valorizado porquê? O que temos de dizer pagamos. Porque normalmente associamos a palavra valorizar resíduos a algo que é o destino dele, que é no caso do óleo, valorizamos. Valorizamos, vamos fazer biodiesel, vamos fazer sabonetes, vamos fazer outra coisa qualquer. Não. A valorização é que ele tem um valor. Eu quero dizer o quê? Quer dizer que as pessoas pegam o óleo, como pegam um outro resíduo qualquer, e depois vão vendê-lo. Está a acontecer até com os ecopontos também. Os ecopontos, tudo tem valor. Tudo tem valor. Depois há uma outra questão. Em alguns sítios, em alguns pontos do país, já há muita produção clandestina de biodiesel. Estamos a falar de já há algumas empresas que nós conhecemos, há abordagens de particulares que querem produzir 500 a 1000 litros por semana. Portanto, apesar da clandestinidade, já estamos a falar de uma dimensão muito interessante. Mesmo que comprem, para terem uma noção, o óleo que nós pagamos 12 cêntimos por quilo, e para terem uma ideia, mais ou menos uma tonelada são 1100 litros, portanto, nós pagamos 12 cêntimos por quilo, mas o óleo, quando é vendido, aí nunca é vendido a menos de 50 a 60 cêntimos por litro. Há aqui uma incorporação, o custo que está estimado em termos de logística, apesar de tudo, anda entre os 30 e os 37 cêntimos, portanto, logo em cima de todo esse valor. De qualquer das formas, para quem não paga impostos e para quem faz essa produção de biodiesel em casa, pode sempre vender muito mais barato que aquilo que nós temos. Portanto, estes são alguns dos fatores que levam. Isto para introduzir a questão do projeto Vela por Óleo, a primeira coisa que nós fizemos foi valorizar o óleo. E quem diz valorizar o óleo, valorizamos qualquer resíduo. E o óleo, em termos de cadeia de valor, e a questão dos ecopontos é importante, que o cartão, o papel, o vidro e o metal valem sempre até um máximo bem valorizado de 400 euros a tonelada. O óleo vale sempre mais, em termos de mercado já vale mais. Só acima do óleo é que há os metais. Isto tudo aquilo que nós temos em termos de mentalidade, em termos de comportamentos, é que a maior parte da população não tem noção desta valorização. Nós recebemos perguntas e admirações neste tipo de sessões, e ainda há poucos dias uma senhora disse: então isto é um grande negócio do resíduo. Sim, é um negócio como outro qualquer, porque as empresas, umas intermunicipais, outras municipais, outras públicas, outras privadas, que fazem este tipo de negócio, elas vivem, elas geram valor. Que é uma questão que já agora é importante percebermos que, no geral, toda a gente do país acha que as câmaras ganham muito dinheiro com isto. E, no entanto, as câmaras pagam fortunas. Nós temos ouvido algumas, quando somos chamados, e começam a olhar assim: então nós vamos buscar os mapas dos outros resíduos e começam a ver: nós pagamos e devíamos receber. Mas, em termos de população, as pessoas pensam que as câmaras ganham dinheiro. E elas custam dinheiro. E pode haver aqui uma inversão, além das pessoas terem uma noção daquilo que é o resíduo, passa a haver uma valorização e temos que passar essa mensagem, seja às câmaras, às entidades, passar a mensagem de que há uma valorização. Porque isso chama também a população a que as pessoas mais facilmente possam introduzir ou trazer o óleo, ou tratar melhor os ecopontos, porque há uma grande valorização mesmo dentro dos ecopontos não estão em bom estado. Muitas vezes por várias razões, não é só pelo roubo ou pela tentativa do mesmo, mas é porque as pessoas desleixam-se e aquilo. A desculpa principal normalmente é para. A desculpa principal, estou a dizer, é normalmente. Nós já pagamos o lixo. Eu costumo dizer que nunca ninguém paga uma 10ª parte do lixo que faz. Mas isso por muito que se diga, as pessoas têm esse tipo de convencimento. Isto para chegarmos à questão das escolas e de outro tipo de instituições. Nós, quando dizemos escolas, é que há uma grande dificuldade da parte das instituições hoje em dia de passar este tipo de mensagem. Ela é verdade, é complicado, um líder de óleo, por exemplo,
contaminar 1 milhão de litros de água, custa uma fortuna, obviamente existem alguns estudos 3 euros, mas em Espanha já se fala em 2,5 euros, mas o que é certo é que toda a gente sabe uma coisa, custa muito dinheiro.